Fala designers, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo a gente vai falar sobre tipografia. Assim, eu sempre falo para vocês que uma identidade visual, uma boa identidade visual tem três pilares, que é a tipografia, as cores e o logotipo. Esses são os pilares, né, de uma boa marca. Então nessa aula aqui a gente vai falar sobre tipografia, beleza? Então eu já separei aqui um documento para vocês, tá? Tá bem caprichado para falar para vocês um pouco sobre isso, tá? Então a gente estuda em tipografia. Tipografia não está só presente em identidade visual, está presente em tudo no design. Então vocês têm que dominar isso, tá? Então bora aprender um pouco mais? No primeiro item a gente vai ver o que cada estilo de tipografia transmite, tá? Então aqui uma tipografia serifada, ela é formal, elegante, nobre, luxuosa, madura, confiante e sábia. E ela é assim, gente, até deixei um textinho ali embaixo, né? Vocês podem ler, mas falando assim sobre minha experiência. Pelas serifas dela, né, ela é uma tipografia mais antiga, ó, ela era usada na literatura há séculos, ela tem todo esse charme. Vocês podem ver, vocês vão num shopping, por exemplo, cara, todas as empresas, aí, a maioria de empresas de joias ou de roupas caras, elas têm a tipografia serifada no logo, porque transmite essa sensação formal, elegante, tá? Principalmente por ela ser mais antiga, ser usada na literatura e ter essas serifas, né, que dão esse charme. Então, essa tipografia serifada sempre vai casar bem em projetos de alto valor, tá? Projetos, às vezes, tem estilos de serifa, né? Tem serifa grossa que já vai para outro caminho, que a gente vai ver também. Mas, geralmente, esse tipo de projeto encaixa bem legal, tá? Mas não precisa necessariamente ser só em projeto, digamos, marca cara. Também encaixa em marcas, por exemplo, de menos valor. Mas tudo depende de como ela é utilizada, tá bom? Item 2. Essa para mim é a tipografia preferida, por mais que ela seja simples, eu gosto muito de usar em logos, porque elas são muito simples, muito modernas e elas dão muito destaque para os símbolos, tá? Que são as tipografias sem serifa. Elas são acessíveis, simples, comum, agradável, moderno, calmo e discreto, tá? Então é uma tipografia simples, porém muito moderna, muito profissional, bem bonita, tá? E embora elas sejam quase tão antigas como as letras tipo serifada, que são essas, elas trazem um tom totalmente diferente para quem vê. É visto como um pouco mais informal e definitivamente mais moderno. Então isso aqui é um caminho mais luxuoso e antigo, isso aqui é um caminho mais moderno e atual, tá bom? Essa aqui também eu gosto muito, a serifa grossa, tá? Então aqui a gente tem a serifada, mas essa é uma serifa grossa. E geralmente, gente, ela transmite força, imponência, ela é robusta, marcante, tradicional, rústica e confiante, tá? Então, sempre que vocês forem ver uma serifa grossa assim, pelo menos pra mim, lembra um pouco o Velho Oeste também, sei lá, um restaurante mais tradicional, comida caseira. É uma tipografia muito antiga, sabe? Então, lembra muito isso. Então, projetos mais old school assim, mais antigos, uma vibe mais aconchegante, sempre vai casar muito bem. Rústico também, né? Então, é muito legal essa tipografia de usar em projetos assim, tá? E a gente tem também a script. Essa eu particularmente não gosto muito, tá? Mas, pô, tá aí, né? Ela super funciona, mais gosto meu, mas dá pra usar também, tá? Ela é mais artística, leve, extrovertida, elegante, jovem, elaborada e especial, tá? Elas geralmente são vistas como formais e elaboradas com suas curvas. Então a gente vê muito esse tipo de tipografia, por exemplo, logos de manicure, né? Tem muito, projetos mais femininos e tal. Mas tem que ter muito cuidado para não destoar demais ou prejudicar a aplicabilidade, tá? Então por isso que é mais difícil a gente ver tipografias assim em logos, né? É usado mais em flyers, né? Em textos ou trabalhos artísticos, tá? Próximo tópico agora, gente, são criando as tipografias do absoluto zero, tá? Eu tenho alguns logotipos que eu criei a tipografia, tá? Do zero, no meu portfólio. E assim, eu gosto muito, tá? Eu acho muito legal porque quando tu cria uma tipografia do zero no teu logo, cara, tu tá criando algo que é exclusivo, sabe? Tu não pegou uma tipografia pronta e colocou. Nenhum outro logo vai ter essa tipografia, então isso é muito legal, tá? É claro que é um trabalho que não é nada fácil, eu não sou um tipógrafo profissional, então é claro que eu não sei criar todas as fontes assim e tal, sabe? Mas o que eu fiz? Eu gosto muito do estilo minimalista, geométrico, simetria e grids. Então eu peguei isso ao meu favor e sempre que eu tenho possibilidade, eu crio tipografias nesse sentido, tá? Então bora ver. Esse exemplo aqui, o projeto do OPT, eu criei o logotipo, as letras, né, do zero, com um grid, tá? Então vocês podem ver, ó, eu vou até avançar aqui, ó,
eu criei esse grid para criar o logotipo da OPT, certo? Então eu criei módulos, tá? Grids modulares aí e fui trabalhando com as proporções, né? Um módulo ali, 3. Vocês podem ver, gente, que eu sempre segui um padrão. Então, ó, aqui, um módulo, 3 módulos e um módulo. Módulo, gente, é um quadradinho, né? Então, basicamente, isso aqui é um quadradinho, é um módulo. Então, aqui a gente tem 5 módulos, né? 1 mais 3 mais 1, 5. Eu deixei 0,5, ou seja, meio módulo de espaçamento, e aqui eu deixei de novo, ó, 1, 3, 1, 5 módulos. Aqui, ó, meio de espaçamento, 2, 1, 2, 5 módulos. Então eu deixei todas as 3 letras, 5 módulos de espaçamento para ela ficar mais larga, e na altura eu deixei 4 módulos, ou seja, na largura 5 módulos e na altura 4. Então assim a tipografia ficou mais larga. Como a tipografia, como o logo quer ser moderno e tal, ele tem poucas letras, ficou mais legal o logo espaçado para preencher mais espaço, né? Como vocês podem ver aqui. E ficou um resultado bem bacana, tá, gente? Aqui nesse projeto da TH3 também, que é uma engenharia, né? Aqui eu já fui para outro caminho, né? Aqui a gente tem bastantes curvas, né, nesse logo, mas aqui eu já fui para outro caminho bem reto, né? Com quinas, certo? Então a gente até lembra um pouco, pelo menos para mim, ó, esse tipo de fonte aqui, ó, a serifa grossa que eu usei como inspiração, tá? Como eu criei um projeto bem forte, robusto, imponente, casou muito bem, tá? Então o projeto da TH3 ficou muito bom por causa desse estilo, tá? Então é aquilo, gente, aqui o grid também, eu não sou nenhum especialista em tipografia, não sou tipógrafo nem nada, mas quando tu, por exemplo, tu domina a base do grid e, por exemplo, eu já criei muito símbolo, né? Letras não são tão diferentes de símbolos, tá? Por exemplo, se tu for parar para pensar, uma letra bem estilizada, muitas das vezes se torna um símbolo, né? Por exemplo, tem muita marca que eles pegam a inicial, estilizam ela e ela vira um símbolo, certo? Mas na tipografia no logo, como não dá para deixar todas as letras estilizadas, né, que fica muito carregado, a gente pode criar letras mais simples para cada um e fica muito legal, tá? Então usem sempre isso como base. Então quando vocês dominam os grids, dá para fazer muita coisa, isso que é o mais legal, sabe? E aqui mais um exemplo, esse projeto da Ping Imobiliária, pô, eu gosto muito, foi um dos primeiros logos tipográficos que eu fiz. Mais uma vez, eu peguei essa base, né, e tal, e eu fiz esses cortes também, ó, que ficou muito legal, tá? Esse eu já deixei cada letra 5 por 5, tá? Então 5 módulos na largura e 5 na altura. E aí ficou mais simétrica a fonte, né? Bem bloquinhos, bem quadradinhos, né? E olha só, por exemplo, aqui, ó, eu usei o mesmo número de módulos em todas, certo? Aqui também, no PT a mesma coisa. Só que o da Pingo, ela tinha a letra I, né? E a letra I, ela é só um traço. Então aqui eu deixei só um módulo, né? Obviamente. E não tem problema, tá? Ficou perfeitamente simétrico. O que importa não precisa ser todas as letras o mesmo número de módulos, mas elas precisam conversar entre si, tá? Então, beleza, aqui só tem um módulo na largura, mas tem a mesma altura, tudo é igual, né? Eu segui, por exemplo, os cortes, tá tudo em harmonia. Então, isso que importa, tá bom? Eu fiz também o da Fleck, né? Eu esqueci de falar. Da Fleck é uma agência digital, tá? Opa, agência digital não, perdão. É uma marca que revende smartphones, né? Produtos da Apple e tudo mais. Então foi algo bem moderno. Eu utilizei, ó, serifas, partes bem fininhas aí, né? Hastes bem finas e ficou bem interessante também. Aqui eu usei o grid mais uma vez, beleza? Então esses aí foram alguns logos tipográficos que eu já fiz, tá, gente? Agora, ó, bem importante isso aqui, galera. Tipografia principal e complementar, tá? Então aqui, ó, exemplos. Tipografias distintas. Então aqui, ó, esse é o logo que eu acabei de mostrar da Fleck, tá? E a tipografia complementar é a Darker Grotesque. Essas duas tipografias não tem nada a ver uma com a outra, né? Elas são bem diferentes. Essa aqui é sem serifa, né? Um pouco mais moderna. Por exemplo, olha esse T, né? Esse G. E a Fleck é um estilo totalmente diferente. E eu acho legal isso porque mesmo sendo um estilo totalmente diferente, as duas transmitem a mesma coisa. Modernidade, futurismo, minimalismo. Então, por mais que elas sejam diferentes, elas transmitem a mesma coisa e dão um contraste muito legal. Como vocês podem ver aqui, ó. Beleza, são tipografias bem diferentes, mas não destoou, tá? Porque tá tudo dentro do mesmo objetivo. Então ficou muito legal e o logo teve muito destaque, tá? Vocês podem ver aqui também, ó. O logo fica com um contraste muito legal com a tipografia, tá, gente? Mais um exemplo aí.
Agora as tipografias similares, tá? A gente viu as distintas, agora as similares. Aqui, ó, gente, a gente tem o logo da Supreme, né, que é uma hamburgueria, certo? E a tipografia complementar é uma tipografia que ela é parecida, mas elas têm esse traçadinho que é tipo uma sombrinha, que é um efeito muito legal. Ou seja, a tipografia complementar é a mesma, só que a do logo tá em bold e a complementar tá regular, ou seja, uma fonte um pouco mais fina, e ela também tem esse efeitinho de sombra, que dá uma diferenciação. Então olha como fica, por exemplo, aqui, ó. Fica muito legal nas aplicações, e sempre que tá aplicado a tipografia maior, eu não deixo o Supreme, né, que no caso aqui do lado do logo, eu deixo só o símbolo, sabe? Para não confundir. Então aqui, ó, por exemplo, ó, vocês estão vendo? Aqui tá tudo em bold, né, o logo, e aqui a gente tem a tipografia mais fininha. Então é um contraste legal também, tá? Querendo ou não, tem que admitir, né? Acaba tirando um pouco do poder, né, da tipografia do logo, porque são parecidos, mas com isso, né, o símbolo não perde poder. Então é bem legal de trabalhar também, tá, gente? E agora caixa alta e caixa baixa, né? Então basicamente aqui, ó, a gente tem o logo da Bulldogs, certo? Tá tudo em maiúsculo. E a tipografia complementar é a mesma tipografia, mas tudo em minúsculo. Então vocês podem ver que é a mesma tipografia, mas como uma tá em maiúsculo e minúsculo, são características bem diferentes de cada fonte, tá? Então olha como muda. Olha que essa aplicação, o logo tudo em maiúsculo e a tipografia aqui tudo minúsculo. Fica bem diferente, né? Então é bem interessante isso. E fica bem harmonioso, né? E também, olha que legal. Olha como é diferente, né? É a mesma tipografia, mas como uma tá em caixa alta e outra só em caixa baixa, fica bem diferente, tá? Mais um exemplo aqui. E complementando o DNA da marca para finalizar, gente. Então aqui, ó, a gente tem o logo da Cenis, certo? E a tipografia complementar da Roland, tá? Então basicamente, o logo da Cenis, ele é bem quadradão, né? Todo quadradão, Cenis quadradão, beleza, porque é uma engenharia também, eles queriam transmitir estabilidade. Mas como tá bem quadradona, tá faltando um pouco de modernidade aí. E eu complementei essa modernidade com a tipografia complementar com a Roland, tá? Então, elas são diferentes, mas eu peguei essa tipografia para complementar o DNA da marca e ela transmitir tudo o que precisava no mercado, tá? Então olha como ficou legal aqui, ó, uma tipografia bem larga, né, bem moderna, e o logo já transmite algo mais estável. Então assim, complementou muito bem, tá, gente? Beleza? Então galera, é isso, esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se tu curtiu, já deixa o like, se inscreve no canal, tá? Comenta aí qual foi a parte do vídeo que tu mais gostou, e se tu quiser complementar com alguma coisa, fica super à vontade. Então é isso, designer, um forte abraço e até o próximo vídeo.